Manhã do dia 20 de novembro de 2022, aqui de trás da câmera, eu, Frei Gilvando, estamos em Arinos, Minas Gerais, noroeste de Minas, aqui o Torre do Lourinho, e estou aqui com a minha querida irmã, Alzimeire Maria de Souza Andrade. Isso. Né, Alzimeire? Isso mesmo. Beleza. A sua casinha ali atrás ali, né? Isso. Fica aqui à minha esquerda. E aí você está montando um jardim aqui, o que que é? É um espaço verde, né? Com flores, frutas e com muito verde, com muita alegria, né? Aí a gente enche esse espaço com esses itens que eu disse e a gente diz com isso que não há espaço para o plástico, né? O plástico tem que ser colocado no lugar certo, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, isso aqui foi o meu vizinho que plantou, uma pinha, né? Uma pinha é uma maravilha. Olha que beleza, esse aqui é um pé de ipê. A minha vizinha que plantou também, a gente não sabe a cor, né? Vamos ter que esperar crescer. Mas é uma maravilha o ipê também, né? Ó, Gilvando, a gente esqueceu de dizer que hoje é dia 20 de novembro, dia da consciência negra, né? E lembrar de uma outra coisa, hoje também começa a Copa, né, de 2022, e a Copa da Água Mineral. Isso é uma coisa muito legal. Proibido cerveja, né? Pois é. Que bacana, né? Copa da Água Mineral. Isso é chique demais. E hoje também está completando 18 anos do massacre dos 5 sem terras lá em Felisburgo, no Vale Jequitinhonha, né? Olha, muita coisa pra gente lembrar hoje, né? Bom, esse caixote a gente colocou aqui para proteger. Aqui tem um pé de manga piqui. É uma maravilha. Ela, pra mim, só perde em gostosura pra manga rosa, que é a número 1. Aqui, ó, aqui debaixo desse caixote tem mais uma história. Aqui é um pé de ipê branco, a Margarida que nos deu a muda. E aí o seguinte... Margarida é a advogada nossa aqui, né? Isso, nossa companheira. Advogada popular. É a segunda muda que a gente coloca aqui. Isso aqui é a planta da resistência, porque a primeira, ela foi atacada por formigas, né? Aí eu tive que substituir. Isso aqui foi plantado no dia 8 de março, né? Foi o grupo de mulheres empoderadas aqui de Arinos, coordenado pela Edvirgem, companheira forte aí na professora luta, do Sindiúti, né? Isso, pedagoga. E aí nesse dia 8 de março desplantamos, então tá aqui. 2022, né? 2022, isso. A resistência aqui do dia 8 de março. Gilvander, esse aqui é um pé de caju. A muda veio lá da casa dos meus cunhados Orlando e Idete. Aí o Isaías o plantou aqui. E ele também é outro na luta pela resistência. Já foi quebrado, atacado aqui, mas aí tá saindo brotinhos. E é um caju maravilhoso. Gilvander, aqui é a capital estadual do Baru. Arinos, Minas Gerais. Isso, a gente tem a fena Baru, né? Então o Baru, a castanha, uma maravilha. Aí aqui a gente tem mais um pezinho de Baru. E essa muda aqui foi doada pela Dayana, né? A esposa do Rubens, né? Advogada também, né? Isso. E ela colheu... O Rubens é primo nosso, né? Isso. Ela colheu a mudinha lá embaixo de um baruzeiro. E aí me deu e eu coloquei aqui pra gente poder compartilhar. Pra gente ter popularizar mais essa árvore aqui. Baru. Na cidade. Baru, isso. Essa aqui é típica do cerrado aqui. Foi um broto, ela foi nascendo e aí fomos cuidando dela, né? O Isaías foi podando, ele é muito bom nesse trabalho de poda. E aí estamos preservando. É um pé de mutamba. Mutamba. Isso. Esse já ficou grande, né? Sabe que já tem quanto tempo? Esse aqui já tem... Bom, tem mais de 5 anos esse aqui, ó. É uma sombra muito boa. Mutamba é uma fruta gostosa. Dá uma frutinha preta. O Isaías já me disse que consome essa frutinha. A minha vizinha disse que ela é medicinal. Acho que a casca dela também, né? E lá em Brasília ela é usada também na arborização, né? Lá no Recanto mesmo tem. E é uma maravilha, né? Bonita. Recanto das Emas. Muita sombra. Isso, o Recanto das Emas. Então é uma resistência aqui do Cerrado, que a gente tem que também ter as nossas árvores preservadas, né? Se elas já nos agraciaram com o nascimento dela, né? Não custa nada a gente preservar, é uma maravilha, né? E sombra vale ouro.
Ô Gilvanda, eu defendo muito a arborização com manga, porque o alimento é uma maravilha, né? E aqui a gente tem mais uma mangueira. Essa aqui nos foi doada pela Shirley, é uma manga coquinho. Oi, Mercedes! Joia! Bom dia, beleza? É uma manga coquinho, ela é pequena e é muito gostosa. A Shirley faz muito suco, congela, né, a polpa e faz muita geleia. É uma maravilha essa manga. Eu acho que a gente tem que ter muita manga por aí, porque manga, além de tudo, ela ainda mata a fome, né? Manga é muito bom. E a sombra então? Porque igual aqui em Arinos é muito solicitado sombra na época do calor, o pessoal quer colocar os carros embaixo, né? Mas a gente tem que, para ter a sombra, tem que lembrar de plantar, né? A gente às vezes vê pessoas que querem a sombra, mas na época E tem que parar de plantio, derrubar também, né? Isso, parar de derrubar e plantar, porque para ter a sombra tem que plantar. E ontem eu vi falar que um fazendeiro aí, não sei se é empresário, devastou 40 hectares de cerrado sem licença. Aí fica difícil, né? Porque a gente é super diferente a temperatura, né? O calor que a gente sente estando debaixo de uma árvore. Eu gosto tanto da mangueira que eu costumo dizer na época de calor que não existe lugar melhor que embaixo de uma mangueira. Até brinco dizendo que acho que a gente tinha que fazer as casas tudo debaixo de uma mangueira, que para mim é a melhor sombra que existe, é uma sombra encantadora. Ter aula, a gente fazer as nossas reuniões embaixo de uma mangueira, é lindo e é agradável demais. Esse aqui é um pé de tamarindo. Você já tomou, Gilvanda, esse suco de Tamarindo é uma delícia, né? Uhum. Ele... Bom dia! Bom dia! Beleza? Tudo bom? Levando as crianças, né? Então, o tamarindo ele fica de um tamanho bem interessante, faz uma sombrinha também, né? Não muito fechada, mas dá um fruto maravilhoso, né? E para você te falar uma coisa, Giovanni, que às vezes as pessoas são contra plantar árvores frutíferas assim nos espaços públicos, porque dizem que às vezes pessoas passam e colhem os frutos sem estar na hora, que faz bagunça e tal, mas o meu esposo coloca o seguinte, que isso aí parece um pouco de egoísmo, porque a gente precisa plantar, o primeiro que passar pega, né? A planta aqui, o fruto é para todo mundo. A terra é a mãe de todos nós, né? Isso. E ela que produz, então os frutos é bem comum, né? Isso, é bem comum. Quantas mangas, né? Hoje E eu arborizando aqui a avenida, como é que chama essa avenida? Avenida João Gonçalves da Costa. E arborizando aqui a avenida vai ficar muito mais bonita, né? Sim, e a fruta é para ser compartilhada, né? Então, eu acho, e o Isaías também, que é muito positiva a ideia de trazer sombra e com frutos, né? É muito agradável isso. Quem passar na avenida João Gonçalves da Costa, que em breve vai passar a ter mais sombra e frutos gratuitamente, né? Gratuitamente, isso mesmo. O primeiro que avistar, a fruta estando prontinha, é dele. E ainda vamos arrumar uns banquinhos ali para a pessoa ainda saborear esses frutos sentada debaixo da sombra. Beleza? Rosemary, esse aí parece que é goiaba, né? Essa aqui é uma goiabeira. Olha para você ver, Giovanni, o que a seca faz, né? Olha, tudo queimado aqui, sol forte, mas também uns dias que o Davi José não molhou, porque essa planta aqui, ele que está cuidando. Davi José, seu filho, meu sobrinho, né? Isso, meu filho que tá, seu sobrinho, tá lá no Instituto. E essa muda foi doada a ele lá no Instituto na semana... Instituto Federal de Educação, porque não é Instituto dos Idosos não, né? Não, Instituto Federal Norte de Minas Gerais. Onde o Davi estuda. Isso, ele está fazendo informática. E aí na semana do meio ambiente eles distribuíram mudas e ele pegou essa goiabeira e ele que plantou e ele que está cuidando. E uma coisa interessante é que ele que buscou essa caixinha, tentou proteger e tal, e um dia ele chegou lá em casa bem chateado, porque aqui no pé da goiabeira tinha plástico jogado aqui, né? E ele chegou lá indignado. Eu falei, ó, Davi, para você ver como é que
que é a coisa, né? O negócio de colocar o plástico no lugar errado, né? Complica demais a vida de toda a sociedade. Inclusive, lembrar, Giovana, esses dias, acho que foi dia 16 de novembro, foi o Dia Nacional da Amazônia Azul, acho que foi isso. Lembrar esse plástico, né? Que está indo parar lá no oceano e peixes, né? Com partículas, micropartículas de plástico, né? E isso vai direto para a nossa alimentação, né? Então a questão do plástico é uma questão muito séria. O ser humano precisa aprender a lidar mais com a questão do plástico. E é um negócio tem que ter muita atenção, né? E lembrando que tem aqui tem o pessoal... Temos que reduzir o consumo. Isso. E passar a ter consumo consciente. Isso. De forma mais sustentável, né? Isso. E colocar no lugar certinho, né? Que os meninos passam pegando certinho, mas tem que colocar nos pontos certinhos. Você é responsável, Giovana. Uma vez eu fiz um curso de educação ambiental e o professor, muito querido, dizia o seguinte: o lixo, depois que você tira ele da porta da sua casa, você acha que ele deixou de ser seu? Engano seu. Ele continua sendo seu. É responsabilidade sua o destino daquele lixo. Então, pense bem, né? Repense no consumo, né? E se consumiu, você tem responsabilidade de dar o destino certo para aquele plástico. Porque isso é amar o próximo. Porque você querer o bem de todo mundo. Porque ficar se alimentando de peixes igual, como já vi pesquisas sobre isso, com micropartículas, né? Isso não é saudável, né? A gente comer esse tipo de coisa. Então, vamos amar o nosso próximo, cuidando bem daquilo que a natureza também é nossa próxima, né? Isso. E a natureza tem direitos, né? Sim. Inclusive, ela nos devolve. Quando a gente não a trata bem, ela devolve. E ela é brava. A devastação de nossas mares